Certo? Bom dia, mais uma vez retomando a leitura do livro Confiança, Doação, Gratidão, Forças Construtivas da Vida Social, de Lex Boss. Vamos iniciar a leitura de hoje na página 167, no último parágrafo. Exteriormente, o novo hábito de doar não se diferenciará muito do antigo. No futuro, as pessoas também darão esmolas e gorjetas, doarão uma parte de seu orçamento para ajudar os menos favorecidos, apoiarão amplos projetos com grandes legados, empresas se apresentarão como patrocinadoras, a autoridade elevará impostos para com ele financiar a vida cultural. A verdadeira renovação do hábito de doar não residirá tanto na forma exterior, mas muito mais na moralidade que o fundamentar, na consciência em que ele se desenrolar e, para adicionar mais isso, no âmbito do direito dentro do qual for exercido. Esclareçamos agora as duas mencionadas patologias, lançando mão de fenômenos sociais. A primeira patologia, a doação imprópria, corrupção. Esta começa com um ingênuo presente de relacionamento. Por exemplo, com uma agenda para todos os clientes regulares. Porém, os clientes grandes ou importantes precisam, naturalmente, ser ligados à firma por meios mais vigorosos, com uma caneta prateada, com uma inscrição gravada, com um lauto jantar seguido de diversão noturna, ou com um fim de semana a dois nas Bahamas. Lentamente, perde-se o controle sobre o assunto. Altas somas são transferidas pela empresa para contas particulares, de políticos, na Suíça ou num paraíso fiscal, para garantir pedidos tão grandes. A CIA dispõe de grandes orçamentos para atingir metas políticas, como em certa época no Chile. Em viagens de campanha, políticos semeiam promessas generosamente, por exemplo, garantias de um novo hospital, para assim obter votos. Corrupção institucional e pessoal se misturam sem limites. Ao âmbito da corrupção também pertence o lobby. Em Bruxelas e Estrasburgo, milhares de agentes de grupos de interesses perambulam ou até têm um escritório fixo para, de todos os modos imagináveis, não apenas serem informados da política, mas também para influenciá-la fortemente. Os meios empregados para esse fim começam lentamente a fugir do controle, ao ponto de agora os políticos de Estrasburgo quererem, eles próprios, entrar em ação e tomar providências para impedir essas práticas. Meu primeiro encontro concreto com o fenômeno da corrupção ocorreu em 1972, no Brasil. Num sábado à tarde, eu me encontrava na autoestrada, junto com meu anfitrião, e ele dirigia significativamente acima do limite máximo de velocidade permitido. Ele foi parado pela fiscalização. O policial pediu sua carteira de habilitação. Eu vi como meu anfitrião colocou 1.000 cruzeiros, moeda da época, dentro dela. Enquanto punha o dinheiro no bolso, o policial estudou a habilitação. Depois de alguns instantes, perguntou pelos documentos do veículo. Estava claro que ele não se satisfaria com 1.000 cruzeiros. Meu anfitrião pegou os documentos do carro, colocou dentro deles novos 500 cruzeiros e deu tudo ao policial. O mesmo ritual se repetiu. Então, o policial devolveu os documentos e disse: está em ordem, já que ele se encontrava sozinho no local para controlar os documentos. O senhor pode prosseguir a viagem. O que acontece nessa decorrência?
Por um preceito legal, uma velocidade máxima é estabelecida. Policiais devem controlá-la e, em caso de excessos, emitir multas. Em troca de um abono de certo valor, eles estão dispostos a não fazer uso desse poder. Quem excedeu o preceito está disposto, com prazer, a pagar uma pequena quantia para evitar uma multa muito maior. De fato, nesse caso, ocorre um processo como no mercado. Ali se barganha um pouco. Também nesse tipo de transação existem certas normas de comportamento em relação à quantia, e depois do negócio concluído, os dois ficam satisfeitos e possivelmente apresentarão seus agradecimentos um ao outro. Efetivamente, porém, um procedimento desse tipo coloca um país num estado ingovernável. Toda medida pelo lado do governo significa uma fonte de lucros para um funcionário. Porém, esses adicionais também são necessários, porque já são incluídos no cálculo de definição de seu ganho salarial como funcionário. Embora no exemplo descrito a corrupção se haja tornado peça imanente do sistema, e por isso quase não seja mais moralmente condenável, fica evidente, pelos escândalos maiores de corrupção trazidos repetidamente à luz do dia pela mídia, que a corrupção em si representa um problema de integridade moral e, por isso, só pode ser finalmente combatida por uma postura ética fundamental modificada. Deveria ficar claro que aqui também existe uma ponte entre as considerações sobre confiança na primeira parte do livro. Por meio da corrupção, a substância da confiança entre pessoas e grupos é fundamentalmente demolida. Alguém quer comentar? Seguinte. Não, é só para a gente perceber que isso é endêmico, né? Você tem indústrias inteiras, por exemplo, engenharia. Engenharia devia, em tese, devia ser um lugar onde as soluções mais tecnologicamente seguras e modernas e custos menores seriam o modelo de negócio. Mas o modelo de negócio não é esse. O modelo de negócio é relacional. Eu preciso fazer relações e contatos para poder fazer negócio. Isso vem desde o Barão de Mauá, né? Então, a gente refletir sobre isso e o quanto é difícil. Às vezes mas a gente precisa fazer os movimentos que der. Fala, Cecília. Então, bom dia a todos. Bom dia. Ontem eu tinha um compromisso e eu estava numa esquina, bem assim, um milímetro de dar o primeiro passo para atravessar a rua, né? Então, veio uma moto do lado esquerdo, em alta velocidade, e sem capacete, sem nada, assim, sabe, você sentia aquele frio na barriga, que você ia ser atropelada ali? Eu na calçada, aí virou. Quando eu levantei o olhar e botei a mão na barriga, como quem diz, estou viva, né? Um carro, fiscalização da polícia na frente. Aí eu me dirigi, eu só atravessei a rua e o carro estava parado. Aí eu falei, olha, eu quase fui atropelada aqui na sua frente, aquela moto passou, e sem capacete, em alta velocidade e tal. Simplesmente ele virou para mim e falou assim, olha, o nível de criminalidade aqui na cidade está tão alto que nós somos proibidos de dar multa. E a gente não pode ligar para a polícia militar, porque a gente é advertido. Então, assim, a situação é cego quem não quer ver, né? E a gente está de mãos e pés atados. Então, quando você pensa em gratidão, em confiança, aí você vai confiar em quem? Aí você vai confiar numa polícia, num órgão, num vereador, em quem que você vai confiar, né? Então,
se você não tem um benesse, né? Não for dar uma propina, se você, eu não vou dar, eu não vou ser olhada, eu não vou ser vista, né? Então, assim, é muito triste você, assim, eu estou me fortalecendo com a leitura, né? Mas eu me sinto muitas vezes, assim, realmente, mãos e pés atados, com conhecimento, que eu acho que eu vou morrer com ele, e aí põe uma plaquinha, morreu com conhecimento, porque não pôde fazer nada. E quando faz, é assassinada, como aconteceu com a Marielle no Rio de Janeiro. Hoje, as pessoas que se colocam na linha de frente para buscar trabalhar, porque esse assunto que você está trazendo, Cecília, tá muito sério no nosso país, essa relação da criminalidade, ela está, sei lá, desculpa para quem é vegetariano ou vegano, mas talvez a imagem seria da carne de cupim, né? O Brasil está tão entranhado com isso que você não percebe mais aonde nessa mescla o que é carne e o que é gordura. O Brasil realmente está com essa doença mesmo. Isso acontece comigo, assim, numa situação tão simples, mas que mexe muito comigo, assim. Eu moro numa casa e eu moro sozinha. Então, muitas vezes, tocam o interfone, eu olho pela câmera, a pessoa, assim... Você vê que é uma pessoa que é necessitada, né? Aí me pede algo. Me pede, por exemplo, uma comida, um mantimento. Eu não tenho coragem de abrir o portão. Sabe, assim, isso me consome, assim, porque eu falo, gente, eu podia doar um sanduíche, um quilo de algum alimento, né? A pessoa está pedindo comida. Mas como que eu abro o portão eu morando sozinha numa casa? E se eu abro o portão e essa pessoa age com violência comigo, o que que eu faço? Então, assim, a gente fica dividido, né? Assim, até esse ato de doar a coisa mais simples, se a pessoa pediu, né? A gente está falando tanto aqui dessa, quando a pessoa pede, quando não pede, a gente doa, a gente vem conversando tanto sobre isso no livro, né? A pessoa está pedindo comida. E eu não consigo, eu não me sinto livre, né, para poder abrir o portão da minha casa e oferecer algo para essa pessoa. Mas essa questão do relacional, né, que a Leila falou, e que ele traz aqui no livro, essa coisa do presente. Tem empresas hoje, olha, na década de 80, acho que a Leila deve saber isso melhor do que eu, porque ela foi mais do mundo corporativo. Mas, por exemplo, meu primeiro sogro, ele não aceitava uma garrafa de água de qualquer fornecedor. Ele era comprador de uma multinacional, ele não aceitava, e naquela época não tinha política relacionada a isso, mas ele nunca aceitou uma garrafa de água que viesse, né? E a gente sabe que já na época ele era como que é? Coisa fora do palheiro, ele era ponto fora da ele era Da ponto fora curva. da curva. Ele era ponto fora da curva. Eu cheguei a presenciar na casa de um amigo, ele recebeu caixas de vinho, o valor das garrafas que ele recebeu de presente, assim, paga facilmente o aluguel de muita gente. Se a gente for pegar um exemplo, tem de monte. É demais. Indústria farmacêutica e médica, uma coisa complicadíssima. Mas vamos em frente. Vamos em frente. 2. Gente, Silvia, posso Oi, falar só uma coisa? Claro. Eu queria falar sobre isso, assim, que eu fiquei pensando, né, na questão, vamos dizer assim, planetária. Eu fui lá longe, conforme vocês estavam falando. Não sei se vocês estão ouvindo, mas que às vezes parece que estão congelando, mas se vocês me falam, eu tiro a imagem. Que assim, será que tem a ver com todos os lugares abaixo da linha do Equador? Como o Equador, um grande, né, divisor, né? O que tem acima, né,
tipo, cabeça, que é mais consciente, os países lá de cima do Equador, e o abaixo está lá no inconsciente, então é mais corruptível, mas assim, a gente não consegue controlar, né? Uma vontade que se não se controla. É muito um exercício de vontade, a gente não fazer esse tipo de coisa. E no dia a dia, né? Porque a gente citou coisas bem distante da gente, ou não tanto, mas e nós, assim, no dia a dia, né, como que a Cíntia falou, como que outras situações que a gente passa, né, como está incrustado isso, fiquei imaginando essa linha divisória, né, da Terra mesmo, né. Mas muito obrigada pelas reflexões, gente, ótimo. Agora, Andréia, posso fazer um comentário? Assim, essa não tem essa divisão, não, porque onde tem um corrompido, tem um corruptor. Em cima do Equador tem grandes corruptores. Tá? Não tem divisão nenhuma, não. Não tem divisão, mas assim, o ponto que ela trouxe é interessante, porque quando a gente, eu trazer para aquele do intercultural, que eu acho que eu já mencionei com vocês, quando você pega os 7 ou 8 dimensões que o Hofstede criou ou denominou para a gente avaliar as culturas, avaliar não é bem a palavra, mas para a gente entrar em contato com culturas e compreender um pouquinho, essa linha do Equador aparece de alguma forma, sabe? Então, quando a gente pega as dimensões e ele trabalha com a polaridade, mas ele busca que o caminho da compreensão do intercultural é o centro. Mas as polaridades, elas trazem exatamente isso. Tem hora que você faz uma reta, e eu nunca tinha pensado, André, por isso que eu também agradeço, nessa questão do neurosensorial e do metabólico, porque fica desse jeito. Por mais que a gente lute, né, ou busque explicar, mas essa imagem de metabólico e neurosensorial aparece sim, viu? Bacana. Depois eu vou mandar para vocês uma tabelinha disso, que daí vocês podem visualizar isso que eu estou buscando explicar. Muito interessante. Obrigada, Andréia. Obrigada. Complemento. Valeu, eu quero essa tabelinha, valeu. Vou mandar. 2, auxílio-desenvolvimento. Ao falarmos sobre motivos para doar, nós mencionamos, no capítulo 3 desta segunda parte, o motivo da ligação. O Plano Marshall da América para a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, é um exemplo disso. Tratava-se, nesse caso, de uma doação financeira com estabelecimento de metas políticas. Somente uma Europa abastada teria, depois da guerra, um posicionamento estável em relação à ideologia comunista. Por meio dessa ajuda, a Europa deveria tornar-se forte e, ao mesmo tempo, ligada à América. Também o programa de ajuda para a reconstrução oferecido pelos Estados Unidos ao Japão depois da guerra seguiu a intenção de fazer com que os relacionamentos abalados voltassem ao equilíbrio e de ligar o Japão mais fortemente à América. Quando, depois da guerra, no decorrer de curto tempo, as antigas colônias na Ásia, na África e na América Latina se libertaram, foi extremamente importante que nesses países reinasse um clima político estável, já que somente sob essa condição podiam ser construídas relações econômicas saudáveis. Efetivamente, porém, isso significava assegurar a aquisição de matérias-primas agrícolas e minerais e, com o tempo, também a certeza de um mercado para os produtos industriais do próprio país. Assim, o auxílio-desenvolvimento, tá entre aspas, foi posto em ação por toda parte. Os relatórios de avaliação emitidos com a regularidade de um relógio, examinando o efeito de programas de desenvolvimento, chegam com a mesma regularidade à mesma conclusão constrangedora. Essa ajuda não dá ao país o que ele realmente necessita. Por meio da ajuda muito mais
destruída a estrutura social e ecológica. Cresce a dependência em relação ao país que proporciona o auxílio-desenvolvimento. Finalmente, fica nítido que o país doador lucra mais com o auxílio-desenvolvimento do que o receptor. O fluxo de capital que retorna é maior do que o emitido. Doação imprópria em sua forma mais pura. Desculpem. 3. CQD. CQD. 3. Potência militar. Uma forma bizarra de doação imprópria, com absoluto egoísmo nos bastidores, é o armazenamento de materiais explosivos num país inimigo. Nossa, isso é de uma crueldade, né? Quando se calculam em dólares as bombas que os Estados Unidos lançaram de modo não solicitado sobre o Vietnã, chega-se a uma importância de bilhões. Temos aqui a contra-imagem mais sombria para a atitude de doar. Quando, no capítulo 6, falarmos sobre a trimembração social, descreveremos a necessidade de não se investir uma grande parte da mais-valia, lucros, que surge na vida econômica, novamente nela mesma, e sim de doá-la à vida cultural. De outro modo, surge na vida econômica uma hipertrofia. Nós nos asfixiamos em nossos bens de consumo, e a natureza leva o pior. No capítulo 2 desta segunda parte, nós descrevemos como os índios, por sabedoria instintiva, adaptavam-se a essa lei em seu potlar. Eles denominavam seu potlar como um matar da abastança. Quando a vida cultural consome a mais-valia da vida econômica, isso significa, de fato, do ponto de vista econômico, extinguir, pois com isso não surgem valores econômicos e sim espirituais culturais. Se nós não organizarmos nosso potlar com base na compreensão dessas leis, a própria vida procurará válvulas de escape para que o necessário aconteça mesmo assim, porém de forma diabólica. É esse o caso dos bilhões que somem na indústria bélica. O que, no entanto, foi uma vez produzido, quer, como todo bem de consumo, abrir seu mercado em algum lugar. Não é difícil achar essa modalidade de mercados ou criá-los por conta própria. Um presente diabólico com base em objetivos puramente ideológicos, políticos e econômicos. Algum comentário? Ó Celso. 4. E aí, Silvia, desculpa, Vai lá. eu sou um pouquinho atrasada, por causa que eu fico aqui no... e aí, de novo, né, eu fico pensando sobre isso, né? Todas essas ações de guerra, entre aspas, né? Onde que começou, né? Do lado dos cabeçudos, né? Se a gente dividir o organismo, né? Então, né, assim, dos cabeçudos, que é bem cabeça dura, sei lá, cabeçudo, alguma coisa faltou ali, né? De deixar lá pro intestino, para a barriga resolver, porque, né? Que é onde está o divino, enfim. E aí eu fico pensando também no nosso papel, né, gente? Por que que a gente ficou, né? O que é a nossa, né? Por que a gente está acessando isso nesse tempo, né? Para além dessas ações kármicas individuais, tem uma coisa coletiva. Eu acho, porque senão não, né? Senão alguma coisa falta para encaixar, né? Fiquei pensando nisso. Então, aqui a gente é totalmente, vamos lá, nos Países Baixos, há uma da sensação total, né? Desejos, paixões, lá, 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 nós, né? Não acessa a cabeção, né? Não acessa os cabeção, não pensamos quase muito. E do lado de lá é totalmente frio, né? Um negócio para além, né? Dos processos irrigados pelo sangue. Eu fiquei muito nesse lugar.
E essa leitura me traz essas reflexões. Gente, eu só tenho a agradecer essas mulheres maravilhosas que colocaram isso na nossa vida, né? Cecília, Cida, Zilda e Maria. É muito lindo essas mulheres fazerem isso com nós, né? Em nome das mulheres, eu agradeço, Andréia. Em nome do Lexbox. Para Lexbox. nós também. Lexbox. Vamos lá, 4. Bônus. Voltamos agora a um âmbito aparentemente inocente. Mesmo assim, trata-se aqui de uma contaminação do hábito de doar que requer muita atenção. De que se trata? Varejistas registram a constância de que um cliente demonstra em relação a eles, entregando-lhe um vale para cada 10 francos que se gasta em seu estabelecimento. Por seu lado, o cliente pode facilmente constatar, com isso, por qual quantia fez compras. O varejista, que naturalmente gostaria de ver essa fidelidade do cliente como a mais confiável possível, estimula associando aos vales entregues um valor real, não em dinheiro propriamente dito, mas em certos bens e serviços. Eram famosos, certa época, os vales nas embalagens de uma conhecida empresa holandesa de café. Em Utrecht, Holanda, desculpem. Em Utrecht, Holanda, existia um showroom onde eram expostos todos os brindes que se podiam conquistar com esses vales. Dizia-se haver que, com o decorrer do tempo, adquiriam toda a sua mobília de cozinha e todo o seu faqueiro desse modo. Na Shell, era possível, certa época, ganhar toalhas de mão e outros itens de tecido, aumentando, assim, o estoque de têxteis pela compra de gasolina. Atualmente, são economizadas, desse modo, as milhagens aéreas. Se para essa patologia na vida social nós empregamos, de modo bem genérico, a expressão doação imprópria, entre aspas, aqui certamente isso está bem de acordo, pois abstraindo do fato de o brinde ser exclusivamente destinado a ligar os clientes ao varejista ou também ao produtor, porque com isso eles esperam certas vantagens, o brinde também é, mais uma vez, pago pelo próprio cliente. Mesmo assim, muitos desses clientes vivem na ilusão, Lúcifer, de realmente obterem algo, de ganharem algo de presente. Na realidade, a promoção está incluída no cálculo do preço do produto, constituindo, assim, um excelente exemplo de doação imprópria. É comparável à gratificação em empresas, a qual, de início, devia ser vista como presente especial, sinal de agradecimento do empregador ao empregado produtivo, ao qual era preciso ser grato, mas que dentro de pouco tempo, já que se tratava de itens salariais calculados, por direito perdia seu caráter impróprio de doação e se tornava parte integrante regular do contrato de trabalho, 13º salário, férias similares. É impressionante como o processo de inflacionamento da realidade vai se dando através dessas, né? Que a pergunta a gente faz também: o que você vai me dar em troca? Eu estou fazendo isso, eu estou comprando isso, eu estou ajudando aquilo, e o que você vai me dar em troca? Da balinha ao apartamento remodelado, entendeu? Assim, o que você vai me dar em troca? Então, se a gente pensar agora, fica mais dolorido, que existiria uma forma da gente simplesmente viver com aquilo que a gente produz e com o valor que a gente recebe por aquilo que a gente produz. Sem os penduricalhos. A gente entrou numa vida de penduricalho. O
o negócio da passagem aérea, quer dizer, cada vale que a gente pega na manicure, vem a 10 e uma você tem de graça. Você já está pagando a 11ª. É isso, Silvia, as pequenas coisinhas. E aí, a reflexão para a gente é: que carência que é essa que eu tenho, que eu me coloco nesse lugar? Porque é algum tipo de necessidade, não é só... Porque quando você fala penduricalho, que a gente acostumou, é um mimo. A gente é mimado. Entende? Vocês lembram da lei do Gerson? Oi? Que vantagem eu levo disso? Que emprenhou na nossa cultura uma coisa horrorosa. Deu um problema aqui no meu computador. Né? Consegui. Levar vantagem em tudo, né? 5. Vantagens de preço. Aqui nós entramos no âmbito especialmente característico do comércio, em que o comerciante reage às possibilidades e necessidades do mercado com manipulação de preço. Nesse caso, nós pensamos em descontos, leve 3 e pague 2. Liquidação, ponta de estoque, segunda escolha, preços baixos no fim da feira e outras medidas de gênero. Retornaremos ao assunto poluição de preços ao abordá-lo na patologia seguinte. Aqui, nós o abordamos do ponto de vista da doação imprópria, para seduzir o cliente a comprar. Exatamente como nos outros exemplos nessa categoria, isso começa modesta e inocentemente, até mesmo de modo que o fenômeno faça parte do jogo normal de mercado. De um problema moral ainda não se pode falar, nesse caso. Porém, lentamente, a fronteira é ultrapassada. Os brindes se tornam maiores. As ilusões aumentam e surgem, principalmente, expectativas e compromissos morais que comprometem as pessoas em questão de modo altamente servil. É interessante que nos 2 últimos exemplos, descontos e vantagens de preço, o comércio se equilibra no fio da faca da legislação. O livro das leis não conhece somente um capítulo detalhado sobre direitos de herança e sobre meios lícitos e ilícitos de doação. Ele também engloba muitos artigos sobre o que, no comércio, é permitido em termos de descontos, vantagens extras, etc. Interessante, nesse caso, é que na imaginação do legislador existam 2 intenções. De um lado, concorrência honesta e fair play, e de outro, clareza na formação de preços, para que o cliente também saiba o que está pagando. Esses 2 princípios já foram mencionados no âmbito das 2 patologias, e nós falamos de sua cura, por meio da moral e da consciência. Posso seguir? A segunda patologia, a compra imprópria. Em 1922, Rudolf Steiner proferiu 14 palestras sobre economia mundial. Nelas, ele oferece pontos de vista para possibilitar ao que estão de fato e ativamente incluídos no processo econômico, produtores, comerciantes e consumidores, dirigirem com consciência os processos econômicos. Para essa direção é necessário um instrumento. Este não deve ser de natureza ideológica ou política, já que nesses pontos de vista são estranhos à vida econômica. Aliás, já que esses pontos de vista são estranhos à vida econômica. O instrumento deve, muito mais, vir da própria vida econômica. Rudolf Steiner postula que, nesse caso, trata-se do preço da mercadoria. Um preço precisa ser verdadeiro, precisa expressar processos econômicos reais. Das palestras acima mencionadas, as primeiras 7 tratam de como se formam valores econômicos. As últimas 7
de como esses valores podem expressar-se num preço real e verdadeiro. Com base numa informação de preços desse tipo, pode-se, então, tomar decisões a fim de conduzir os processos econômicos. Preços reais tornam a vida econômica transparente e possibilitam que se participe dessa vida econômica dirigindo-a com consciência. Preços verídicos criam para a vida econômica, por assim dizer, uma base de confiança. Essa consciência, porém, está consideravelmente turva, já que os preços estão poluídos e assim encobrem a realidade. Se tratarmos essa falsificação de preços à luz do ato de presentear, poderemos distinguir duas turvações fundamentalmente diversas. Eu não pago pelo que compro. O preço encobre doações das quais eu nada sei. Eu me deixo presentear, sem nada saber disso. Eu pago por coisas que, em realidade, não podem ser objeto de uma compra. Por fazer isso, evito o desdobramento de uma atividade sadia de doação. Sigo? 1. Deixar-se presentear. Apesar de toda a privatização, a autoridade ainda se infiltra sempre, mediante subsídios, nos capilares dos processos econômicos e, por meio disso, contribui para a incessante confusão de preços. Um exemplo gritante disso é, naturalmente, a política de subvenções agrárias, mas também podemos pensar nos preços da energia para as empresas de paisagismo, o apoio à pesquisa de alta tecnologia em grandes empresas, o financiamento de infraestruturas, a isenção de impostos, os preços da gasolina e similares. Mediante um complicado sistema de subvenções, de um lado, e o aumento de preços, de outro, os preços das mercadorias e das prestações de serviços dentro da vida econômica são manipulados com base em pensamentos políticos. Por meio dessas completas dissimulações de preços, a consciência é mantida baixa. Sem saber disso, nós consumimos presentes. Nos preços, para bens também estão incluídos presentes forçados e espontâneos, que representam uma sequência de relações de poder. Uma grande parte da matéria-prima que nós compramos de países em desenvolvimento são adquiridas por um preço excessivamente baixo. Isso também vale para os produtos que compramos dos países com baixos salários, em grande parte situados no Oriente. Na maioria dos casos, sobra uma régia margem de lucro no comércio intermediário, mas os pequenos agricultores e os artesãos locais são contentados com uma importância mínima. Eles são, de fato, forçados a doar uma parte de sua força de trabalho. Será que estamos cientes disso ao comprar um tapete do Paquistão ou o café da República Dominicana? Do mesmo modo como hoje exigimos que a etiqueta nos oriente sobre as matérias-primas que estão elaboradas numa mercadoria, também deveríamos obter clareza sobre as condições sociais sob as quais o produto surgiu. Uma iniciativa como a Fair Trade, Café e Cacau, Max Havelaar, tenta mudar algo nesse âmbito. Comentário. Assim, tem toda uma indústria de propriedade industrial, propriedade intelectual, né, de patentes, né, que é milionária, gente. E, no fundo, toda essa produção, a gente sabe que o pensar não é propriedade de ninguém, no fundo, né? Pensar também é uma coisa coletiva, e a gente paga fortunas por isso. Eu vou ficando com a sensação de um adensamento, sabe? Com essa leitura em especial, como se algo de fora para dentro fosse vindo, sabe? E começa a comprimir, e você vai se sentindo
esmagada entre, acho que é um pouco do que a Cecília comentou, né? A gente vai percebendo essa, assim, vai dando uma consciência a partir dessa leitura do quão pressionados, e a gente pode expandir isso para a questão da segurança, como Cecília e Cíntia falaram, mas deixa eu ver o tempo. Assim, eu vou fazer eu vou fazer uma analogia rapidinho, porque ontem eu tive a oportunidade de ouvir a Berenice falando sobre a história do Aleijadinho. E foi surpreendente para mim vários aspectos dessa biografia, e é aqui que eu vou trazer o paralelo, tá? O paralelo de uma individualidade com uma capacidade criativa absurda, que essa capacidade ele vem de uma outra esfera, e é alguém que, na vida, tudo vai sendo tirado, né? Quer dizer, ele já vem de uma situação de filho de escrava, né? De escrava e coisa do tipo. Essa imagem do Aleijadinho e dessa pressão externa que trouxe ele para essa individualidade, e até os 80 e tantos anos ele viveu e expressou aquilo que era de mais genuíno, apesar do entorno. Eu estou formando a mesma imagem para nós, cada uma de nós que está lendo isso, de talvez a gente perceber esse entorno que nos massacra, que nos comprime, que mesmo que não esteja tirando mãos, pés, né, porque mas que está nos colocando nesse lugar, que está nos colocando nesse lugar, a força do eu precisa emergir. E do eu individual. Seja por uma circunstância de doença física, alguma coisa, como Aleijadinho e condições daquele momento, seja nossa dentro dessa condição global agora. Porque agora, né, a gente... Só a Andréa trouxe isso, né? A gente está olhando isso de uma maneira no mundo, e como essas pressões estão aí. E por que a gente está aqui agora? Que também, agora eu não lembro quem fez essa pergunta. Porque é o nosso eu individual que precisa se expressar. Esse é o desafio que eu pedi. É isso mesmo. Eu concordo com o jeito que está colocado. Excelente, ficou muito bom. Seguimos. Uma terceira categoria de doações. Tem uma explicação no rodapé que é sobre esse Fair Trade, que eu vou ler agora. Fair Trade é um conceito que se traduz por comércio justo. A Fair Trade Organisatie, fundada na Holanda em 1967, deu origem à International Fair Trade Association, que reúne certificadoras internacionais de comércio justo, beneficiando pequenos produtores em dezenas de países. A fundação holandesa Max Havelaar, membro da Fair Trade Labeling Organizations International, FLO, concedeu sua primeira certificação em 1988, rotulando café de produtores mexicanos, e hoje certifica inúmeros produtos de vários países. Dando sequência à leitura, uma terceira categoria de doações inconscientes é representada pelos custos que o produtor descarrega sobre a sociedade enquanto grupamento anônimo. As empresas pensam segundo a economia industrial. Isto significa que elas tentam privatizar seus lucros e socializar seus prejuízos. Enquanto a legislação não intervier aqui, quem polui paga, os custos relacionados com a poluição serão transferidos à comunidade. O mesmo vale para colaboradores queimados, entre aspas, ou supérfluos, que são empurrados para a pensão de inválidos ou seguro-desemprego. O fato de todos esses custos serem suportados pela sociedade e não aparecerem no preço da mercadoria significa uma doação, se bem que altamente difusa e anônima, mas mesmo assim. Há alguns anos, um escritório neutro foi solicitado pelo Triodos Bank, Banco Triodos,
em conjunto com a Associação Holandesa para o Fomento do Método Biológico Dinâmico de Agricultura, a calcular quanto custariam uma couve-flor, um punhado de cenouras, 1 quilo de batatas, etc. Caso todos os custos ambientais causados pela empresa produtora fossem incluídos no preço... caso todos os custos ambientais causados pela empresa produtora fossem incluídos no preço. Nessa ocasião, ficou nítido como os produtos produzidos de maneira biológico-dinâmica são efetivamente baratos por não interferirem no ambiente, em virtude de seu modo coerente de produção. Gente, essa imagem, né? Onde é que é a fronteira, né? O capital verde, né? Onde é que é fora, onde é que é dentro? Isso é algo que até hoje não é claro, né? Você vê mercúrio jogado nos rios, no Brasil, a mineração, garimpo, o horror que causa, né? E todas essas implicações. Onde estão as fronteiras? Cecília? Então, eu peço desculpa que eu trouxe um livro aqui, eu não entendi com relação aos custos ambientais causados no ambiente, porque às vezes a gente vai no supermercado e eu sou agrônoma. Então, quando você tem aquela cenoura toda torta, toda defeituosa, é um grande indício que você não tem produto químico nenhum naquela produção. Então, os nematóides, os micro-organismos foram deformando. E aquela cenoura bonita, linda, maravilhosa, ela foi grande, bombardeada de produtos químicos e o valor dela, se você for olhar, ele está mais em conta do que aquela toda torta. Então, o orgânico, que não está causando impacto na natureza, ele está, às vezes, você vai ver nesse mercado mais elaborado, ele está com custo maior e está com aquela tarja, produto orgânico. Então, você acaba comprando aquele outro cheio do problema no meio ambiente por causa do custo, né? E o orgânico, não. E, na realidade, se eu entendi porque eu trouxe um livro, eu acho que seria o inverso, né? O que está causando mais ambiente, que tinha que ser mais caro, e o orgânico mais barato. Eu não entendi essa leitura, porque eu estou sem um livro aqui, né? Eu estou explicando como agrônomo. E assim outros produtos. E isso mesmo. Então foi isso que ele trouxe. Cecília, foi bem isso que ele trouxe mesmo. Ele fez esse comparativo, que se você vai analisar o orgânico, ele é mais barato justamente por não causar os danos e que os valores estão invertidos nesse sentido. Eu sempre costumo dizer assim, quando eu converso sobre isso, né, e as pessoas comentam, mas o orgânico ele não é acessível, ele é muito mais caro. Aí eu sempre digo assim, mas o remédio é muito mais, né? Porque quando você está alimentando um alimento de boa qualidade, puro, limpo, né, você também está deixando de consumir medicamento, muitas vezes. Só que às vezes você não pensa, você não considera você não tem essa visão global, né? Essa visão mais ampla de uma cadeia mesmo, de consumo e do que isso significa, né? Da valoração do que você compra, né? Uhum. Faltam 4 minutos. Acho que tá bom, né? O outro capítulo é grande. A gente está encerrando na página 176, no item 2. Na semana que vem, começa lendo impedimento de doações. Uhum. Leila, você pode ler o verso, por favor? Obrigada pela presença. Até semana que vem. Para fechar. Essa felicidade
que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda riada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre onde a pomos e nunca a pomos onde estamos. Boa semana, gente. Coloca o verso para a gente no grupo, Leila. Vou Bom botar. dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.